Boa noite, amada Igreja do Senhor. Se tiver algum visitante entre nós, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Ao internauta, uma boa noite. Hoje, culto da Jucade com o tema Ele Nunca Nos Deixa Só. É um tema meio que claro, mas eu creio que Deus vai tratar profundamente conosco essa noite. Para darmos início a essa palavra, obrigado. Para darmos início a essa palavra, pediria que a igreja abrisse em Salmos de número 23, versículo 4. Salmos de número 23, versículo 4. Amém? Peço que o pastor Afrânio possa ler e logo em seguida orar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Te bendizemos e te glorificamos, Pai Santo, no momento em que já tivemos comunhão contigo, através dos louvores, da ministração e agora, Pai, através do teu servo, nosso amado Lucas André, que vai nos trazer a palavra do Senhor e cremos que o Senhor já o ungiu, já o capacitou e nós estamos agora com os corações alegres, abertos e totalmente rendidos a esse momento em que tua palavra nos será explanada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Eu vou ler aqui na minha versão, que é uma versão mais atual, só para ficar bem fixado na nossa mente. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, não temerei medo, pois tu estás do meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. E, nesse Salmo de Davi, ele está, pode-se dizer, falando que apesar das circunstâncias, apesar de qualquer coisa, Deus sempre vai estar com ele. E ele cria e confiava nisso. Vocês podem perguntar, crer e confiar não seria a mesma coisa? Então, antes de passar, pode dizer, para depois da introdução, queria trabalhar aqui a diferença entre crer e confiar com uma pequena ilustração. A ilustração é a seguinte. Vamos supor que numa cidade do interior chegue um circo novo que ninguém conhecia, que ninguém nunca tinha visto. E toda a cidade se reúne para ir nesse circo. E nesse circo tem um equilibrista, que ele passa em cima de uma corda de nylon. E a plateia está lá e ele vai passar. Antes dele passar, o apresentador pergunta, quantos creem que ele consegue passar nessa corda? Ninguém cria, porque ninguém nunca tinha visto alguém fazer aquilo. Então ele vai, passa e volta. Na segunda vez, quantos acham que ele consegue carregar um cachorro e passar por cima da corda? Ninguém ficou muito crendo ainda. Então ele vai, passa com o cachorro e volta. Quantos creem que ele consegue fazer isso em cima de um monociclo? Nisso as pessoas vão crendo mais, vão ganhando, pode dizer, mais verdade naquilo. E as pessoas começam a falar, eu acredito que ele consegue fazer isso. Então ele vai, atravessa no monociclo e volta. Na última vez, o apresentador pergunta, quantos acreditam que ele consegue fazer isso carregando uma pessoa no colo? E todo mundo, eu acredito, ele vai conseguir, ele é o melhor de todos. E agora o apresentador pergunta, quantos de vocês querem ser essa pessoa? E ninguém levanta a mão. Então essa é a diferença. Eles estavam crendo que ele estava fazendo aquilo, mas quando aquela situação, aquela, pode-se dizer, ocasião ia acontecer com eles, eles não tinham, pode dizer, a confiança necessária para que aquilo acontecesse com eles. E hoje em dia, muitas pessoas, ou dentro e fora das igrejas, creem no Senhor, creem que Ele é poderoso, creem que Ele tem todo o poder, e Ele tem mesmo. Mas muitas pessoas confiam verdadeiramente no Senhor, confiam que apesar das circunstâncias, apesar de toda e qualquer coisa, Ele vai estar lá. Para darmos continuidade à palavra, peço que a igreja abra em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 3. Amém? Vou fazer essa leitura. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se afastava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, de 3.000 camelos, de 500 juntas de boi e de 500 jumentas.
também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. Hoje essa palavra vai rodar muito em torno de Jó. Na verdade, toda a palavra vai ser em torno da vida de Jó, das circunstâncias que Jó passou. Mas antes de entrar, literalmente, na vida dele, no livro de Jó, ele faz, como pode-se dizer, um prefácio de quem era Jó, o que Jó possuía, o que Jó tinha. E na Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e correto e se afastava do mal. E por conta dele ser um homem íntegro e correto e que se afastava do mal, Deus o abençoava profundamente. Eu fazendo os cálculos com a ajuda de um amigo meu que fez medicina veterinária e hoje em dia trabalha nessa área de agropecuária, o valor atualmente dessas 7.000 ovelhas, desses 3.000 camelos, dessas 500 juntas de boi e desses 500 jumentos juntos, daria aproximadamente um valor de 585 milhões e 500 mil reais. Isso sem contar as terras e os servos que Jó possuía. Então, se nós pegarmos só o valor dos animais, Jó era profundamente abençoado por Deus por conta de se afastar do mal, de ser um homem íntegro e correto. Jó também possuía 7 filhos e 3 filhas. E a palavra de Deus fala que os filhos eram herança do Senhor naquela época, até, como são até hoje. Então, Jó era profundamente abençoado por Deus. Agora eu peço que nós possamos ler um pouquinho mais embaixo. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 20. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 20. Peço que a ministra Jamile possa fazer essa leitura. Vai chegar o microfone, eu acho. Oi, amém. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Letra 22, por favor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Obrigado. E aqui abaixo, logo após esse, pode dizer, prefácio da vida de Jó, nós vemos Satanás aparecendo na presença de Deus e
Deus fala, você reparou meu servo Jó? E Satanás fala que sim, mas entendia porque ele adorava a Deus e porque ele temia Deus. Porque uma pessoa que tem tudo, uma pessoa que não lhe falta nada, com certeza, ou pelo menos ela teria motivos para adorar ao Senhor. E nisso Deus vai e permite que Satanás prove a Jó, faça Jó passar por uma tribulação. E Jó, em apenas um dia, ele perde todos os seus bens, todos os seus servos, todos os seus animais e todos os seus filhos. Pode dizer que a casa de Jó ficou devastada depois desse dia. Então, trazendo à tona aquele cálculo, pode dizer que Jó perdeu mais de 585 milhões de reais, perdeu a sua herança, que era a sua família, todos os seus servos, todas as suas terras, tudo que ele tinha conquistado com a ajuda do Senhor nesses anos, foi tudo lhe tirado. E muitas das vezes nós passamos por pequenas provações, pequenos desertos, e questionamos ao Senhor, ou falamos, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou até reclamamos. Mas ao contrário de tudo isso, Jó se levanta, rasga o seu manto e se prostra em adoração. E fala, nu saí do ventre da minha mãe, estarei nu quando voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer tribulação, Jó continuava firme, louvando ao Senhor, servindo a Deus. Então, que nós possamos ter esse sentimento no nosso coração, que apesar das dificuldades, Deus vai estar do nosso lado. Apesar das tribulações, Deus vai estar ali. Então, que nós possamos louvar e confiar ao Senhor. Todos os nossos bens, todas as nossas coisas. E, além de Jó perder tudo isso que já foi citado, não satisfeito, Satanás volta à presença do Senhor no capítulo 2 e pede para que Deus toque na vida de Jó, na saúde de Jó. Eu peço que agora o nosso pastor Gabriel possa ler Jó 2, do versículo 1 até o versículo 10. Jó, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Amém? Amém. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Amém. Obrigado, pastor. Agora aqui no versículo 2, Jó, além de ter perdido todos os seus bens, ter perdido todas as suas propriedades, seus filhos, Deus permite que Satanás continue provando Jó. E Satanás lança, pode dizer, uma doença na vida de Jó, onde ele fica com feridas, como está na minha versão, ou na versão do pastor Gabriel, tumores malignos, da ponta do pé até a cabeça. Então Jó, além de ter perdido todos os seus bens, todos os seus filhos, todas as suas conquistas ou riquezas, ele acaba ficando doente, adoecendo. E como se não tivesse como piorar, a única pessoa que tinha lhe restado da sua, pode dizer, casa, da sua família, tirando seus filhos, era a sua mulher. E nesse momento, ele perde o apoio até da sua mulher, quando ela fala no versículo 9. Você ainda tenta manter sua integridade. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, nesse momento, Jó perdeu praticamente o apoio de todas as pessoas que ele tinha, perdeu tudo que ele tinha. Jó estava totalmente devastado e ainda contrai uma doença que eu considero muito grave, porque feridas das pontas dos pés até a cabeça, às vezes um mínimo corte do nosso corpo já causa um incômodo. Então, várias feridas ou vários tumores, como está na versão do pastor Gabriel, causariam um incômodo profundo. Então, nesse momento, Jó está totalmente devastado, sem os seus filhos, sem a sua mulher, sem os seus bens, sem nada ou ninguém onde pudesse se apoiar.
E com o passar do tempo, eu acredito que deva ter passado um tempo de um capítulo para o outro, com certeza. No capítulo 7 de Jó, de 9 a 21, Jó faz um clamor a Deus. Esses títulos que os editores colocam na minha Bíblia está: Jó clama a Deus. Peço que o ministro Ed possa ler. Jó 7, de 9... o Ed foi. Peço que o Labib possa ler. Jó 7, de 9 a 21, por favor. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, porque os meus dias são um sopro, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Amém. Obrigado. Nesse capítulo 7, dos versículos de 7 até o 21, Jó faz um clamor a Deus. E nesse clamor a Deus, nós vemos Jó. Eu vou ressaltar alguns pontos. No versículo 11, Jó fala que sua alma estava amargurada. No versículo 16, ele fala que odeia a sua vida e não quer mais continuar a viver. E no versículo 19, ele questiona Deus porque Deus não o deixa em paz. Então, neste momento, Jó questiona a Deus ou pergunta a Deus por que aquilo estaria acontecendo com ele. Por que tudo aquilo teria acontecido com ele. Com o passar do tempo, Jó, ele começa pode dizer, não ficar descreditado de Deus. Não é uma questão de incredulidade, mas meio que ele começa a duvidar se aquela situação seria revertida. Não porque Deus não conseguiria, porque nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Então, Jó também tinha consciência que Deus era poderoso para reverter aquela situação. Mas quando eu falo que Jó estava com uma dúvida, não é em relação à incredulidade. Vamos partir de um princípio seguinte. Em Hebreus 11, 1 fala, é um conceito de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu não preciso, pode-se dizer, ter fé para saber que a minha blusa é da cor branca, porque é um fato concreto, é uma coisa que todos nós estamos vendo. Eu não preciso, talvez, de fé para saber que o pastor Afrânio está sentado aqui à minha esquerda. É um fato concreto. Nesse momento, Jó, ele não parou de acreditar em Deus, mas talvez ele tenha duvidado que aquela situação possa ser revertida. E meio que, é o caso que eu estou passando hoje em dia. A minha mãe está hospitalizada, como acho que grande parte da igreja sabe, e eu não tenho a plena convicção que ela vai sair de lá. Eu tenho uma dúvida em meu coração. E em cima dessa dúvida que nasce a minha fé, e em cima da dúvida que Jó tinha, nasce a fé dele. Porque quando nós não temos a plena convicção das coisas, nós temos que exercer a nossa fé confiando, crendo e esperando que Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele realmente pode. Então, independente da circunstância, independente da situação, nós temos que ter fé e confiar no Senhor. Quando nós, pode-se dizer, duvidamos de algo, não quer dizer que nós estamos sendo incrédulos, porque quando nós duvidamos é exatamente onde nasce, onde começa a nossa fé. Porque a partir do momento que nós não temos certeza de algo, nós temos que começar a exercer a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso e capaz de reverter toda e qualquer situação. Amém? E é impressionante como todas as vezes que Deus nos leva para o deserto, todas as vezes que Deus nos leva
pode dizer, alguma provação, ele sempre nos trata no mais íntimo do nosso ser. Ele nos leva, muitas vezes, ao deserto, como nós acabamos de cantar, louvar o Senhor, para falar do seu amor, para falar do seu poder, para falar da sua sabedoria e da sua compaixão por nós. E é bem interessante que na história de Jó não é diferente. Não precisa abrir, eu vou recitar algumas partes daqui, mas Jó, capítulo 38, do versículo de 1 a 48, Jó 39, de 1 a 30, Jó 40, de 6 a 14 e Jó 41, de 1 a 34, o Senhor responde o clamor, as orações ou o clamor de Jó com vários feitos dele, com várias demonstrações do seu próprio amor. Se vocês quiserem reler em casa esses versículos que eu falei, é muito interessante para a gente ter um pouco da dimensão da grandeza do nosso Deus. Porque muitas vezes nós adoramos ao Senhor, mas não temos a dimensão do seu poder. Eu ressaltei algumas partes aqui que eu vou ler. Jó 38, no versículo 4. Onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos do mundo? Jó 38, versículo 5. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Jó 38, 8. Quem estabeleceu os limites do mar quando ele brotou? Jó 38, 11. Disse ao mar, não passa daqui, as tuas ondas aqui devem parar. Jó 38, 13. Fez a luz para iluminar o dia até os confins da terra. Jó 38, 26. Quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto, onde ninguém habita? Jó 38, versículo 27. Quem envia a chuva para saciar a terra seca e faz brotar o capim novo? Jó 38, 36. Quem dá a intuição ao coração e ao instinto à mente? Jó 38, 37. Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens do céu? Jó 38, 41. Quem providencia o alimento para os corvos quando seus filhos clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? Isso é uma pequena demonstração do poder de Deus. Deus nos deu a vida, criou todo o universo, nos dá a intuição do coração e o instinto da mente. Deus faz tudo ao nosso redor. Ele está em todas as ocasiões, em todas as situações da nossa vida. Você pode pensar, Deus não está comigo enquanto eu durmo. Sim, Ele está. Deus não está comigo enquanto eu como. Sim, Ele está. Deus está com você em todas as situações, independente do lugar, da hora ou do estado que você esteja. Deus vai estar lá, te apoiando, te assegurando e fazendo sempre o melhor para você. Amém? E é impressionante como, eu não sei porque a Bíblia não relata o tempo que se passou desde Jó 1 até Jó 42, versículos de 2 a 6. Peço que a igreja possa abrir. Em Jó 42, versículos, de 1 a 6, para pegar toda a parte. Amém? Eu vou fazer essa leitura. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que tu podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes, quem és que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, e falei coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu ainda não conhecia. Disseste, ouça e eu farei. E lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido nas cinzas e no pó. E é impressionante que depois da provação, depois de tudo que Jó passou, no versículo 5, ele ressalta que antes conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora ele viu o Senhor com seus próprios olhos. Então nós percebemos que Jó teve uma evolução na intimidade com o Senhor. Jó, depois de todas as suas lutas, depois de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele perdeu, Jó se sente mais íntimo de Deus. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Pelo menos na minha vida, quando nós passamos por um deserto, por uma provação, Deus sempre trata no nosso íntimo e nós saímos mais fortes, mais vivos, mais, pode dizer, confiantes para seguir nessa caminhada, crendo e confiando que Deus é poderoso para fazer infinita mais do que pedimos ou pensamos. E isso é retratado em Jó, capítulo 42, versículos de 12 a 17. 12 a 17, Eu peço que o pastor Paulo Giovanni possa fazer essa leitura? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e filhas. Chamou o nome da primeira Gemima,
e a da outra Késia, e da terceira Querem Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Obrigado, pastor. Então, aqui na última parte do livro de Jó, nós vemos que Deus restaurou, ou melhor dizendo, dobrou todos os bens que Jó possuía. Então, é como eu falei ainda há pouco, enquanto nós estamos ali no deserto, enquanto nós estamos ali na provação, Deus está trabalhando em prol da nossa vida. Deus está trabalhando em prol de nós. Jó, acho que talvez, ele era, como estava no capítulo 1, o homem mais rico da terra de Uz, ou daquela região completa. Eu acho que ele nunca chegou a imaginar que depois de ele perder tudo, depois de tudo que ele passou, Deus restauraria tudo aquilo que ele tinha perdido. Ou melhor, como eu já citei, dobraria. Jó tinha 7.000 ovelhas, viraram 14. Jó tinha 3.000 camelos, viraram 6.000. Jó, eu falei 14, é 14.000, não é 14 ovelhas. Jó tinha 500 juntas de boi, viraram 1.000. Jó tinha 500 jumentos e viraram 1.000. Então, aquele valor que eu dei lá no início, de 585 milhões e 500 mil, foi dobrado por 2 na vida de Jó. E Deus restaurou toda a casa de Jó, dando a ele 7 filhos e 3 filhas. Então, Jó, além de restaurar todas as propriedades de Jó, ele restaurou a sua herança na terra, que são os filhos do Senhor. Então, Deus foi abundantemente misericordioso com Jó e restaurou tudo aquilo que ele havia perdido, tudo aquilo que ele havia perdido para o inimigo. Jó conseguiu ser restaurado com a força do Senhor. Então, essa noite a mensagem é muito simples. Só nessas pequenas leituras nós conseguimos identificar que através da vida de Jó, que Deus nunca nos deixa só. Deus está sempre do nosso lado. Que nós possamos confiar e crer no Senhor, que Ele nunca vai nos deixar só. Talvez agora alguns estejam pensando, é muito fácil o Lucas pregar sobre confiar, sobre crer, sobre fé, porque ele tem o seu pai, a sua mãe ali do seu lado. Ele tem sempre alguém ali se ajudando, ele está rodeado de amigos. Mas, por incrível que pareça, na última segunda-feira, eu passei por uma situação bem, pode dizer, complicada na minha vida. A minha mãe estava hospitalizada, no caso ainda, e o meu pai estava lá com ela, ele falou, Lucas, tu pode dormir com a tua mãe esse dia? Eu falei, claro, pai, posso, sem problema. Então eu peguei e passei a noite com a minha mãe, no outro dia nós acordamos e vida que segue. Como qualquer pessoa, ela foi ao banheiro, escovou seus dentes, fez suas necessidades. Mas ela não voltou do banheiro e eu estranhei quando eu ouvi só uma pequena voz gritando, Lucas, Lucas, e foi o momento que eu consegui chegar lá com ela e ela estava desmaiada. E aí eu chamei os enfermeiros e ela foi para a sala de reanimação. E ali naquele momento eu não tinha o meu pai, que é o meu sacerdote, eu não tinha minha mãe, que era a pessoa adulta ali, e eu não tinha a resposta de nenhum médico, porque ele estava na missão, no empenho de reanimá-la. Então, naquele momento, quando eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhum amigo, porque era umas 5:30 da manhã, não tinha como eu ligar, telefonar para ninguém, eu me senti totalmente só. Mas foi naquele momento que eu senti que, apesar de todas as circunstâncias, de todas as adversidades que eu estava vivendo naquele momento, Deus estava ali comigo. Deus estava me assegurando. E eu sabia que naquela sala Ele estava trabalhando em prol do melhor. Então, eu me levantei e simplesmente adorei ao Senhor, porque eu sabia que Ele era poderoso e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? E... pode ser. E muitas das vezes da nossa vida... Só ver o mago aqui. Muitas das vezes na nossa vida, nós estamos passando por lutas e por desertos, e por até tribulações que podem vir sem nenhum porquê, sem nenhuma causa, porque Deus nos prova, Deus nos tenta para nos fortalecer, para nos edificar.
E é interessante o tempo de espera que Jó ocorreu. A Bíblia não, pelo menos eu fiz um estudo e não consegui encontrar. Mas Jó pode-se dizer que ele esperou bastante tempo para ter todos os seus bens restaurados. Abraão esperou 25 anos para que a promessa de ele ter um filho fosse cumprida na sua vida. José demorou, eu não consegui encontrar nenhum estudo quanto tempo, mas ele era menino quando ele sonhou e demorou até ele ser preso e virar moço, até chegar com o faraó e virar rei. Então que nós possamos nunca fraquejar, nunca desistir, porque Deus é poderoso. Em Salmos 117:2 diz: pois grande é o seu amor por nós, e a sua fidelidade dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Então, o mesmo Deus que estava com Jó, o mesmo Deus que estava com Abraão, o mesmo Deus que estava com José está conosco. A sua fidelidade vai durar para sempre, 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 sempre. É eterna. Então, que nós possamos sempre crer, confiar e esperar no Senhor, porque apesar das circunstâncias, apesar de toda e qualquer adversidade, Deus estará lá e Ele sempre fará mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Chamo agora a pastora Nayuf para dar continuidade no culto. Amém, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Palavra tremenda vinda do trono de Deus para as nossas vidas, com testemunho, com a glória de Deus. Saber que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. A gente vê como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. A gente clama tanto a Deus, pede tanto a Deus, mas na hora que Deus pede para nós confiarmos nele, muitas vezes nós não queremos confiar, porque achamos que tem que ser no nosso tempo, achamos que tem que ser do nosso jeito. Quando Deus tem um momento certo de agir, quando Deus quer manifestar a glória dele, como eu sempre falo aqui, a gente pede fé, Senhor, aumenta a minha fé. Deus não vai derramar fé na sua vida, Ele vai proporcionar situações para que a sua fé aumente. É assim que Deus age. Mas nós temos que entender que em todos os momentos Deus está conosco. Ele não falha, Ele é Deus. Mesmo sendo imerecedores, quantos de nós ainda ímpios, Deus não tem nos livrado, nos livrou de certas situações para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós buscamos, esse é o Deus que nós confiamos. E nós temos que realmente ter esse sentimento em nossos corações, de confiar em Deus. O Lucas aqui foi tremendamente usado pelo Senhor, manifestando a vontade de Deus, manifestando a vontade de Deus na vida dele, naquele testemunho tremendo, emocionante que tocou meu coração ali atrás. Nós estávamos ali atrás na dança, fomos tremendamente tocados através da palavra. Tudo que foi falado aqui, imagina o que Jó não passou naquele tempo, naquele decurso todo de sua vida, o que ele não passou. Não é fácil, irmão. A gente leu, se a pessoa for ler o livro de Jó, a pessoa lê num dia o livro de Jó. Mas não foi em um dia que ele passou tudo aquilo. Como ele falou, não existe um estudo que diga quanto tempo, mas só você perder seus filhos todos num dia só, já era uma grande tribulação. Precisava nem ficar purulento, precisava de nada. Só em você perder todos os seus filhos num dia. Irmãos, é algo sobrenatural confiar em Deus. E é isso que Deus espera de nós. Essa confiança. Essa entrega diante do trono dele. Que nós possamos mais e mais nos entregar a Deus aqui essa noite. Essa dança é uma continuidade do que o irmão Lucas pregou aqui. E eu espero assim que você escute a letra da música. Entenda o que Deus quer continuar falando contigo. Porque isso não é uma apresentação, irmão. A gente fala assim, participação, dança, mas não é. É continuar a pregação que foi começada aqui. Nós estaremos continuando. Então, o importante é a essência
daquilo que nós queremos transmitir para você. Que você seja tocado, que você seja transformado, que você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu vou só ver se já? Amém. Então só vou entrar. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti.
mostrar